Olá, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para aqueles que estiverem chegando aqui agora e sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, benéfico e válido. Não se esqueça de olhar a descrição do vídeo, tem sempre uma informação importante lá, bem como o meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. Então, além das coletivas aqui, também realizo as tiragens particulares, ok? Então, para quem sentir afinidade com a minha energia, entre em contato comigo para saber as condições de pagamento, as condições de investimento e qualquer coisa do tipo, e também para conhecer o meu trabalho, para me conhecer melhor, tá, gente? Então, sem mais enrolação aqui, temos aqui a carta da cobra, tá? A lâmina 7. Nós temos aqui uma carta, duas cartas simplistas, na verdade. Geralmente eu trago esse deck aqui porque ele, em algumas lâminas, ele tem duas ou mais possibilidades. Na verdade, esse deck aqui são duas possibilidades, né? Existem outros decks que têm mais possibilidades. Esse aqui tem algumas cartas que têm duas possibilidades para linhas de análise, tá? Aqui são dois decks simples. Aqui é um deck que tem todo o contexto ao redor, que pode vir até a dar uma base de análise maior, mais elementos aqui, para poder somar, né, e contribuir para a análise da própria lâmina, do contexto da tiragem que você estiver fazendo. E aqui é uma lâmina que é temática, a lâmina do Afrodite Lenormand, tá? Então, a primeira coisa que as pessoas costumam pensar quando olham para a carta da cobra é traição. Traição, traição, traição. E geralmente só considera traição no contexto romântico, né? Só que a cobra ela não fala sobre a questão de traição, tá? Na verdade, a cobra, o que eu menos vejo, pelo menos nos contextos de tiradas que eu faço, é traição. Claro, eu vou iniciar falando sobre como as pessoas mais conhecem, né? Que é traição romântica, traição amizade, ou qualquer tipo de circunstância traiçoeira que a pessoa ela não esteja enxergando muito bem. Mas também a cobra ela pode falar sobre um contexto de intuição, até porque nós falamos sobre o número 7. O número 7 ele fala, dentre muitas outras coisas, sobre a intuição, sobre a espiritualidade. Então a cobra ela não é só traição, ela pode ser também uma protetora. Ela pode ser aquele instinto que muitos consideram como sendo negativos, mas é um instinto que te traz a defesa. A cobra ela fala sobre a questão da defesa, ela fala sobre a autodefesa, ela fala sobre o zelo também para que você não ataque, tá? Antes de você refletir muito bem e analisar muito bem uma circunstância. A cobra ela fala sobre a transformação, a capacidade de se auto-renovar, a capacidade de se renovar diante de um contexto. Então, se uma cobra cai num contexto de uma determinada situação, ela cai como um aconselhamento. Vamos supor que em relação a o que você precisa fazer, né, para aumentar suas chances de uma contratação. Você precisa renovar. Você precisa se renovar. Talvez você precise renovar até a sua forma de vestir, a sua forma de comunicação. Você precisa transformar a sua perspectiva, transformar em alguns contextos o seu currículo. Então, talvez somar maiores capacidades, maiores possibilidades, aumentar sua capacitação. Então, a cobra ela pode ter muitos outros aspectos que não seja o aspecto da traição, o aspecto negativo. Assim como a cobra fala sobre a cura, né, a autocura, ela também pode falar sobre a questão de curar outras pessoas. Lembrem-se, né, que a cobra, o próprio veneno da cobra, é um processo que pode trazer cura para alguém que foi envenenado. Claro, desde que se saiba, né, qual foi o tipo de cobra, né, a espécie de cobra que picou uma pessoa, a própria cobra, ela é o processo de cura. Por que eu estou falando isso, tá? Sobre a questão da picada e tal. Porque a cobra, ela pode ser uma oportunidade de uma traição ou um contexto que você considera como negativo, mas que venha para te curar e resolver em definitivo uma questão sua. Então vamos supor processos receptivos de relações tóxicas. A cobra, ela falaria sobre essa oportunidade que você tem de se envenenar a cada dia, se envenenar em cada contexto, se envenenar a cada relacionamento,
para que você possa se curar de vez dessa situação. Resolver essa questão. A cobra, sim, ela pode falar sobre uma questão que envolve e enfraquece a sua fertilidade. Mas a cobra, ela pode representar a própria sorte e fertilidade. Assim como esse ramo, né? Essa árvore cresce e um dia se tornará algo frondoso, belo. Assim também faz a cobra. Ela se adapta. Então a cobra também fala sobre o processo de adaptação. Assim como a árvore se adapta a cada contexto, né? Vocês veem que existem situações aí que não só as árvores como as cobras, elas vivem uma situação que era tão degradante que em outros tempos elas não conseguiriam sobreviver. Mas a árvore, assim como a cobra, aqui é como se a árvore ela mostrasse, a cobra mostrasse semelhança com a árvore. A questão da adaptação, a questão da cura. A árvore também tem a capacidade de curar o meio ambiente, assim como a cobra tem a capacidade de curar-se. E até, como eu falei anteriormente, pode falar de um contexto de curar o próximo. Então, agora vamos ver se a gente tem alguma base de análise em relação a essa carta aqui, tá? Vocês reparem que aqui tem uma espécie de gruta. A gruta também fala sobre aquela questão de oculto, fala sobre a questão de algo que se esconde, né? Fala também sobre a possibilidade de que você tenha que esconder um contexto, você tenha que defender, né? A primeira coisa que me surgiu agora, com certeza vocês vão olhar e vão analisar. Ah, tem que tomar cuidado com a cobra. A defesa tem que ser em relação a essa cobra. Não. Repara que ela está à frente numa posição de defesa. Então a primeira coisa que eu consegui observar é que existe a possibilidade que os ovos dessa cobra estejam aqui. Então é você defendendo seus contextos. Você defendendo seus interesses. Você defendendo, né? Dentre muitas outras coisas, em tempos antigos as grutas, né, as cavernas, elas serviam para que as pessoas mantivessem, né, todos os seus pertences, seus mantimentos. Então você tem que defender aquilo que é valioso para você. Claro, de uma maneira inteligente. Porque a cobra também fala sobre o processo de inteligência. A cobra é sabedoria. Volto a dizer, não é porque eu estou enxergando essa lâmina. Qualquer lâmina vocês poderiam ter essa concepção em relação à sabedoria. Então, dito tudo isso, né, a cobra ela tem muitas outras possibilidades e circunstâncias. Mas se eu ficar falando aqui sobre todas as possibilidades que a cobra dá, né, de interpretação, eu vou ficar o dia todo falando aqui. Com certeza, depois que eu der esse exemplo prático aqui, que eu vou passar para vocês, talvez vai me surgir mais ideias do que falar aqui, tá? Como eu sempre falo, eu não tenho roteiro. Eu sempre falo, né, em maior parte aqui dos exemplos que eu já tive em relação a tiragens. Óbvio que eu não pude passar todos os exemplos, porque eu já tenho algum tempo, né, trabalhando com a cartomancia, mas os exemplos mais práticos eu passo aqui para vocês, tá? Pera aí, gente. Eu esqueci de colocar um anelzinho de cobre. Eu gosto muito dele, gente. Então, sim, eu falava sobre a questão eu ia falar sobre a questão agora do exemplo, né? O exemplo prático. Nós tivéssemos essas duas cartas aqui. E tivéssemos, por exemplo, uma questão em relação sobre um relacionamento, tá? O que fazer? Qual é o conselho, tá? De algo que possa ser feito em relação a uma relação, em relação a um contexto amoroso. Aqui fala-se, né, tá? O caixão, principalmente ele, dentre muitos outros fatores, fala sobre algo que já foi enterrado, algo que já morreu há algum tempo e a pessoa ela só não quer aceitar. Claro, fala sobre questões de crenças, sobre processos que precisam se encerrar de maneira geral. Não fala sobre morte especificamente, tá? Mas sobre morte de algum determinado contexto que precisa se transformar. Com a carta da cobra, isso só se potencializa. São duas cartas que falam sobre necessidade de transformação.
Então, existe um contexto que precisa se encerrar, algo que talvez já se encerrou e que só você não percebeu ou não quer aceitar, e isso está, de certa forma, te envenenando, te envolvendo a ponto que, por muitas vezes, pode haver alguns contextos que talvez não haja até reversão. Algum tipo de autoenvenenamento, depressão. Para mim, o caixão ele também pode falar sobre o processo depressivo, principalmente se ele vier acompanhado da carta da nuvem, por exemplo. Ou então aqui, no caso da carta da cobra, me fala sobre a questão de depressão. Uma depressão, um processo de encerramento que precisa ser curado, precisa ser transformado. Precisa se haver novamente a visão da fertilidade. A cobra também fala sobre a questão da intuição, né? Então pode ser que pessoas já tentaram, né, modificar essa sua percepção. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma fixação muito grande em relacionamentos. Aquilo ali já foi há muito tempo e a pessoa, né, talvez até o consulente ainda está serpenteando em volta desse contexto. Essa pessoa quer seguir a vida dela, quer continuar em frente, quer continuar no seu crescimento, seja espiritual ou crescimento de outras relações, né? Frutificar outras formas de fruto. E o consulente, ou talvez a pessoa com a qual o consulente já lidou, já terminou, não quer aceitar. Está apegado, olha. Não, é minha. Nunca mais eu vou encontrar uma coisa tão vital. Vira até uma espécie de vampirismo. Porque não quer aceitar o fim do contexto. As velas já se apagaram, o caixão já se enterrou e a pessoa não está aceitando, está pegada. Então, nesse contexto, vocês estão vendo como que agora eu estou apresentando uma linha de raciocínio sobre a cobra que vocês não tinham visto antes? A cobra também pode falar sobre a questão do apego. Porque se você perceber, quando a cobra ela envolve a sua vítima, envolve um animal, a cobra, como vocês sabem, né, dependendo da espécie, ela pode envolver até um boi. Ela não larga de jeito nenhum. Quantos vídeos vocês vão ver por aí da cobra, né, que envolve a sua vítima, né, envolve o braço de alguém e não solta de maneira nenhuma? A questão do apego. Essa vítima aqui é minha, olha aqui. Juro para vocês que eu não tinha visto. Tanto essa cobra ela pode estar encantada por essa pessoa que é dona dessa mão, quanto essa cobra pode estar envolvendo até quebrar todos os ossos. O apego. Então tem pessoas que... Então aqui no contexto de análise anterior que eu estava passando para vocês, isso aqui poderia ser o consulente, o exemplo, poderia ser o consulente ou poderia ser uma outra pessoa que se envolveu num contexto com o consulente, esse contexto já se encerrou e a pessoa ainda está pegada. Não quer deixar o consulente seguir com o crescimento, seguir com o caminho dele. E aí, energeticamente, está até matando. Então, vamos supor que a pessoa quer saber o que acontece que desde que terminou com o fulano, a vida não consegue seguir em frente. É porque o fulano energeticamente ainda está pegado. Dependendo da carta que vier acompanhando, por exemplo, vamos supor que venha essa carta aqui, vem a carta da cobra, tá? Deixa eu ver um exemplo, porque são diversos exemplos aqui. Vamos supor que viesse a carta do chicote, viesse a carta do urso, que também fala sobre o apego, viesse a carta do rato, viesse a carta da aliança. Tem algumas cartas que podem configurar, tá? Magia. Então vamos supor que venha aqui a cobra, a carta do caixão, a carta da cobra. Mesmo que viesse a carta da foice. É alguém que fez magias, tá? Para que você se sinta energeticamente interrompido. E vamos supor que o que esteja dando de errado, o consulente mencione que é relação. Depois que eu terminei com fulano, eu nunca consegui durar nenhum tempo com relacionamentos anteriores. Aí vem caixão, vem cobra e vem foice. A relação ela terminou, fulano não aceitou, está envolvido ainda no contexto, está apegado e fez processos magísticos para poder cortar todos os caminhos românticos da pessoa.
Canso de ver isso na minha mesa de jogo, pessoa que não aceitou o término e faz magia para que as relações do consulente, da consulente, não deem mais certo. Relações posteriores não deem certo. Até mesmo o financeiro cortado, porque até que a pessoa retorne. Fulano não vai beber, não vai dormir, não vai comer, não vai conseguir levar a vida adiante enquanto não voltar comigo. Acontece muito. E é claro, tá, gente? Esse aqui foi um exemplo que eu dei para vocês. Não significa necessariamente que vocês tirando essa configuração sempre vai ser isso, tá? Vai caber aí de vocês analisarem na intuição de vocês. Tem outras possibilidades de análise que eu poderia trazer aqui, mas o vídeo já tá aí quase em 16 minutos, senão vai ficar muito longo. E aí vocês percebem como que essa questão do apego, como eu falei anteriormente, não tinha vindo à baila aqui no... Eu não tinha abordado essa possibilidade. Porque muitas vezes ela ainda não surgiu. E aí que eu falo, né? Lá no início que eu falei que eu não me considero didático, não me considero professor de cartomancia. Porque a cartomancia é algo que muta infinitamente. Muitas vezes você vai ter uma concepção de uma carta que você tira, sei lá, 10 anos e você nunca teve. Uma combinação que já saiu diversas e inúmeras vezes, mas porque a questão foi diferente, a resposta muda. Ou até mesmo saem as mesmas 3 cartas, um exemplo. E a questão é a mesma, mas a sua intuição disse de maneira diferente. Por isso que eu sou contra essa coisa. Ah, qual é a combinação que configura traição? É complicado. É complicado. Porque às vezes não está falando sobre uma traição, está falando sobre uma transformação que precisa ser realizada. Vamos supor que cai a nuvem e a cobra. Lembra que eu acho que eu falei para vocês? Eu falei no vídeo anterior, se eu não me engano. Não sei se eu usei esse exemplo de algo que está em oculto, né? Uma traição, algo que esteja relacionado ao que o consulente ele não conseguiu enxergar, que está rolando ali no contexto, né? Vamos supor que venha a nuvem, a mesma nuvem, a mesma cobra. Pode não ser. Pode ser que seja configurada aí uma situação do passado que esteja interrompendo e atrapalhando o caminho para que o consulente veja as coisas como realmente são nesse momento e é algo que precisa ser curado. Tem uma situação que o próprio consulente precisa transformar dentro de si ou na relação para que ela siga de uma maneira vital, de uma maneira saudável. Então as mesmas duas ou às vezes as mesmas 3 cartas vão configurar respostas diferentes, mesmo que a questão seja a mesma. Então é impossível uma pessoa ensinar, né, cartomancia. Você precisa sentir as cartas. Eu acho que eu vou desencarnar falando isso. Você precisa sentir as cartas. Não tem isso de você dar uma resposta absoluta sobre algo, tá? Então é isso, gente. A cobra ela fala assim, já vou interromper o vídeo que já está muito longo. A cobra ela fala assim sobre o contexto de traição, mas ela fala assim sobre o processo de mutação, de transformação, necessidade de cura, fala sobre o processo de apego, fala sobre defender, né, as suas concepções, defender suas energias, defender seus ideais, defender seus pertences, defender aquilo que é seu por direito. Ela pode falar também sobre um guia espiritual, dependendo, né? Já vi a cobra falar muito sobre Hecate, sobre a energia de pombagira, sobre a energia de caboclo na vida da pessoa. Claro, vão ter que haver configurações que vão, né, te dar essa possibilidade. Então, tudo vai depender da forma, do momento que você estiver fazendo a sua tiragem e principalmente da sua intuição. Então, eu espero ter ajudado, né, com esse vídeo. Espero vê-los aqui no nosso próximo encontro. Um beijão, até o próximo vídeo. Valeu, fui!